Olá, eu sou o Vitor Rodrigues, artista orientador na linguagem de literatura da equipe Sul 4, e esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Queria escrever todas as plantas e pessoas, todos os rios, os muros, as cores, os homens, as senhoras de idade, as caixas de correios espanhóis, os olhos e as ruas, os tamanhos e larguras, as alturas, as pernas, os falos, os pelos, os pulsos. Queria escrever o ritmo das pedras, das estradas calçadas, das margaridas, escrever o que manda e o que obedece, o que cresce e o que padece de amparo, o que afunda, o que eclode, escrever o que não sabe e o que não cabe em lugar nenhum, e viver a escrita das coisas. Não as coisas que não me cabem, coisas e pessoas não me cabem e sem cabimento me atravessam. Pessoas passam depressa demais entre meus poros e vão. Eu tenho uma imagem presa na garganta. Ser gente me arranha. Quero voltar a ser palavra. Viviane Mosé, em Pensamento Chão. Bom, no encontro passado a gente basicamente falou sobre ser poeta, certo? E eu disse que uma pessoa poeta é uma pessoa que principalmente gosta de poesia. E que esse gostar de poesia implica uma escolha de um olhar para o mundo um pouco diferente, talvez, do olhar acostumado cotidiano, ok? Que uma pessoa que escolhe praticar essa poesia no mundo é uma pessoa que escolhe ter uma outra relação com o mundo e com as importâncias das situações, das coisas e como essas coisas vão afetando ela, certo? Eu disse também, ainda, que uma pessoa que é poeta é uma pessoa que escolhe estar no mundo em palavra. E aí hoje a gente vai basicamente falar sobre palavra, certo? Assim como uma pessoa que pinta usa tintas para fazer o seu quadro, ou uma pessoa que canta usa a voz, ou uma pessoa que toca usa os sons que os instrumentos proporcionam, uma pessoa que é poeta, uma pessoa que escreve, vai usar o quê? Palavras, certo? Mas não é só usar palavras, porque a gente tem vários tipos de escrita. A gente tem, por exemplo, uma escrita acadêmica, usa palavras também. Mas uma pessoa que é um cientista ou uma cientista, que faz uma escrita acadêmica, não vai usar palavras do mesmo jeito que eu, que sou artista, que sou poeta. A gente tem também, por exemplo, um médico que usa palavras para receitar as coisas, um advogado ou uma advogada que vai usar palavras para defender algo que está advogando em causa. Então, uma pessoa que é poeta, ela não é só uma pessoa que usa palavras, ela usa palavras de um outro jeito, ok? Por exemplo, a voz, ela serve para chamar, tipo, Serena, toma cuidado, que nem minha filha agora. Ela serve para expressar uma vontade, uma necessidade, serve para gritar, mas ela serve também para cantar, se ela é colocada de um outro jeito. Uma tinta serve para pintar uma parede, mas ela serve também para fazer um quadro, ok? Então, basicamente, ser poeta é usar esse outro lugar das palavras, é usar elas de um outro jeito. Vamos ver o que o Manuel de Barros ainda fala sobre isso. Poesia, para mim, é a loucura das palavras, é o delírio verbal, a ressonância das letras e o ilogismo. Sempre achei que atrás da voz dos poetas moram crianças, bêbados, psicóticos. Sem eles, a linguagem seria mesmal. Para ver o mundo com poesia, boto meu olho torto. Mas eu não entendo operar sem a consciência estética. Eu quero desentender-me com clareza. Preciso escrever o desanormal. O que constrói a radiância de um verso nem é a presença do sol ou da luz, nem é a presença de uma alma alegre. A radiância de um verso vem das suas radiâncias letrais. Pode-se dar alegria ao esgoto. Escrevo não por ser eloquente, é porque nasci com um instinto linguístico apurado. Tenho manchas na alma de sofrimento e de sol, como todo mundo. Mas não são as ideias nem os sentimentos que fazem uma obra de arte. Isso é sabido. Acho que os pingos de sol em minha poesia vêm do guri que ainda brinca em mim. Sei de todas as expurcícias do mundo, mas do que gosto mesmo é de circo.
Então a gente tem aqui, por exemplo, o Manuel trazendo. Eu acho que um dos trechos mais importantes daqui é falar sobre, reforçar o que a gente falou no encontro passado, né? Para ver o mundo com poesia, bota o meu olho torto. Mas o que eu queria destacar nesse trecho é principalmente o lance da consciência estética. A gente falou muito sobre as importâncias sobre o afeto e vamos falar de novo sobre isso, mas a gente não faz um texto, uma obra de arte só com ideias e com sentimentos. A gente precisa da estética para isso, certo? E é por isso que eu quero focar na palavra hoje, ok? A nossa escolha estética enquanto artistas da palavra, o que se subentende por um poeta, ou uma poeta principalmente, é a escolha estética da palavra em si. Não basta a gente, como no exercício que a gente fez semana passada, não é só a intenção de dizer que vai colocar a imagem na frente de quem está nos lendo ou nos ouvindo. É como dizer. Às vezes, inclusive, como você vai dizer, como você vai escrever, chega a ser até mais importante do que a própria coisa que você tem a dizer, certo? Eu preparei aqui um exercício que eu vou fazer com vocês de forma interativa e eu vou propor ele também para que vocês façam logo na sequência e aí a gente volta a falar um pouco sobre isso, certo? Olha aqui. Bom, a primeira coisa que me chama a atenção nesse vídeo é essa placa torta, que está bem centralizado no quadro, apesar de não estar tão nítido. E eu fico imaginando aonde leva uma placa torta, né? O que ela indica. E aí logo ao lado dela, logo atrás dela, tem uma senhora sentada esperando alguma coisa. E o que me leva a pensar, o que pode estar esperando alguém que está atrás de uma placa torta. Logo em seguida eu reparo nos peixes que estão aqui embaixo, no canto que minha filha colocou, e eles estão pela metade. E aí eu penso na música do Lenine, que fala que a gaivota caça o peixe radioativo. E isso me traz uma imagem de futuro, porque a gente vive dias muito incertos, né? Não sabemos viver agora e nem sabemos o que vai vir. A gente nem sabe quando isso vai acabar. E aí vocês veem agora que passa um homem com uma pia na mão, atravessando uma esquina, um cruzamento. E aí eu resolvi juntar todas essas imagens aí e trazer um texto que fala um pouco dessa sensação maluca de viver sem saber que dia que é, esperar sem nem saber o que é que a gente vai esperar e também não aguentar mais esperar, né? Então eu peguei a placa torta, a senhora, os peixes, a pia e a música do Lenine, né, que me lembrou, e escrevi esse texto aqui, ó. Dá uma olhada. Viu? Eu simplesmente filmei por alguns segundos aqui a minha laje e fui, depois você vendo o vídeo, pescando o que aparecia, o que me afetava, certo? Eu tinha aqui, o que eu tinha na minha frente? Uma imagem filmada no celular, mas é uma imagem do mundo, ainda não é uma imagem poética, ainda não é uma imagem artística. O que é que faz essa ponte entre a imagem do mundo e a imagem artística, a imagem do texto, o desenho verbal, como chama o Manuel de Barros? É exatamente eu prestar atenção nessas palavras que me afetam nessa cena, já que a forma artística, a linguagem artística que a gente está usando é a literatura, é pescar essas palavras e ver o que elas me afetam. Aliás, antes disso, é primeiro olhar a imagem e entender o que me afeta nessa imagem, certo? Que tipo de memórias essa imagem vai evocar em mim, que tipo de sentimentos ela vai resgatar de acordo com o meu momento, ou de acordo com o meu histórico de vida, enfim, de acordo com as minhas próprias imagens de afeto. E aí, a partir disso que me afeta, eu vou fazer o quê? Eu vou pescar, vou procurar isso que me afeta em palavras. Eu vou transformar esses sentimentos, essas emoções, esses pensamentos em palavras que estão na imagem. Ok, tem essas primeiras palavras, essa primeira matéria-prima, e aí a partir disso eu vou acessando todo o meu repertório e vou buscando em outros lugares. Eu já tenho um ponto de partida, umas palavras iniciais. Com esse ponto de partida eu vou buscando outras palavras que vão se relacionando com essa imagem, com esses sentimentos, com todo esse mundo, com todo esse processo de tradução ou transcriação, para poder ir aos poucos encontrando o meu texto. Eu vou falar um pouco mais sobre esse processo aí de ter uma relação com as palavras que o Manuel traz, ainda usando o nosso querido Manuel. Escrevo meus poemas
procurando o rumor das palavras mais que o significado delas. Penso que rimo por dentro, e isso é coisa íncita, não dá em madeira. Meu processo de escrever é ir desbastando a palavra até os seus murmúrios e ali encaixar o que tenho em mim de desencontros. Isso produz uma coisa original, como um dia ser árvore. Trabalho às vezes dias inteiros para pescar um verso que fique em pé. Minha relação com as palavras é orgástica. Escrevo porque preciso ter relações com elas para viver em paz. Depois que uso uma palavra nova, ela me beija, quer dizer que gostou de mim. Eu sou de bem com as palavras que uso porque elas me são. Há crises, como em qualquer relação de amor. Eu rasgo, eu escondo, eu amaldiçoo. De repente invento uma roupa nova para a palavra e eis que ela baba, me aceita, me dorme em seus braços. Uma palavra pode pegar esplendor, às vezes só de mudar de lugar. As palavras são vaidosas e quando carregam nossos vareios, aparecem mudadas. Percebem? Eu gosto muito dessa ideia, dessa relação orgástica, dessa relação de afeto. O Manuel fala isso, né? Que ele gosta mais de usar as palavras por amor do que por sintaxe. E essa última frase também, as palavras aparecem mudadas quando elas carregam nossos vareios. Quando a gente escreve, quando a gente está se propondo a fazer um texto poético, e aí quando eu digo texto poético eu não estou dizendo só poema, eu estou dizendo uma letra de música, um poema, um conto, um romance, uma crônica, seja o que for que use palavra, a gente está buscando essas mudanças que nossos vareios trazem nas palavras, né? Escrever é necessariamente um exercício de afeto. Necessariamente um exercício de afeto. Você vai escolher o que te afeta, vai traduzir isso em imagens formadas por palavras e a partir dessas imagens, a partir desses símbolos, quando uma pessoa lê ou escuta, vai formando, a partir desses símbolos que, quando uma pessoa lê ou escuta, vão sendo formados na cabeça dessa pessoa, você vai conseguir provocar também esses vareios na pessoa, certo? O Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta bem conhecido aí da nossa língua portuguesa, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Quando você está escrevendo um texto, ele não está sendo... Quando você começa a escrever no papel ou gravar em áudio, ou sei lá como que você escreve no celular, no computador, ele não está começando ali, ele já começou há muito tempo. Você escreve, você já carregou, tá aí, nas tuas referências, na tua cabeça, nos teus afetos, nas tuas indignações, ou seja o que for. E aí eu gosto muito desse processo criativo quando eu vou escrever algo, principalmente hoje. Hoje é o que eu mais uso. Eu quero escrever algo, sempre tem uma imagem que me puxa, uma imagem inicial, formada obviamente por palavras. E às vezes é uma cena que eu vejo, às vezes é algo uma imagem que eu vejo em outro texto, uma música, num filme. Às vezes é só uma palavra. E aí eu vou pensando, sabe? O dia inteiro, dias e dias e dias, trabalhando essa imagem e pensando o que elas podem puxar em mim. E aí, geralmente, uma palavra vai puxando a outra até eu concluir aquele conjunto, aquela lista de imagens que vai ser o texto, no meu caso, o poema, que é basicamente o que eu escrevo. Então, é o seguinte, eu volto no que eu disse no encontro passado. Escrever é um exercício de atenção, é um exercício de olhar. O que você tem para escrever, o que você tem para dizer, já está por aí. Já está nas tuas memórias ancestrais, já está nas tuas relações que você escolhe cultivar, já está nas coisas que te afetam ao seu redor e está principalmente nos objetos que te circundam. O teu trabalho... Opa, quase derrubei. O teu trabalho, então, é juntar essas coisas, sabe? Escrever é muito esse trabalho de colcha de retalhos, de ir costurando uma coisinha na outra, sabe? Às vezes eu pego uma imagem em algo que eu vi na internet que me afetou, aí eu venho aqui na minha laje e pego outra, aí eu brinco com a minha filha e pego mais um pouquinho, aí eu vou ler um livro, vou escutar uma música, vou cozinhar e vou costurando. E por que é essa coxa de retalhos? Porque os sentimentos são complexos, né? O ser humano é um bichinho complexo, a gente sente muita coisa de muito jeito, é muito difícil a gente definir um sentimento, né? Inclusive a gente escreve porque a gente é incapaz de dizer. Vocês percebem que quando você está diante de um poema, de um texto que te afeta muito, que te tira do lugar, você quase nunca consegue explicar por que é, exatamente porque esse texto te afetou, porque ele acessa esse lugar dentro de você,
que é... não dá pra entender, eu não consigo nem explicar. Marcelino Freire, a gente vai ler muito ele aqui também, que ele é um dos meus grandes mestres também. Tem um texto dele que ele diz que a poesia é para encontrar solução para a emoção. Sem necessariamente tentar encontrar, sem necessariamente tentar uma resposta. Mas a gente vai ficar eternamente buscando essa solução. Então, por isso que eu vejo a palavra como essa coxa de retalhos, cuidado, Serena. E o nosso trabalho enquanto poetas é ir juntando essas coisas. Eu não tenho como ensinar ninguém a escrever, porque a gente não ensina afeto. Afeto a gente constrói, a gente trabalha. Então, nesse segundo episódio, eu acho muito importante reforçar isso, que o nosso trabalho aqui, o meu trabalho enquanto orientador e o seu trabalho enquanto poeta, enquanto alguém que se propõe a escrever, vai ser construir ferramentas desse afeto. E aí, quando eu falo afeto, eu gosto de reforçar que não é afeto no sentido só das coisas bonitinhas, é afeto no sentido de o que te afeta de fato. Olha só esse jogo de palavras até. É construir essas ferramentas e exercitar esse olhar, principalmente exercitar. Escrita é exercício, majoritariamente exercício. Exercício do olhar, exercício da relação com as palavras, exercício do texto em si, ok? Dito isso, eu vou passar um exercíciozinho de casa, uma liçãozinha de casa, que é fazer, quantas vezes você quiser fazer esse exercício que eu fiz aqui da laje, certo? Repare numa cena, pode ser, se você quiser fazer gravado e ver depois, isso vai dar mais, talvez dê mais ferramentas, talvez quando você rever, você pega coisas que você não viu da primeira vez. Pode ser gravado, mas também eu vou propor que você faça sem gravar, para você ver também o que está te afetando à primeira vista. Mas é basicamente isso, pare por alguns instantes para olhar uma cena, esse exercício de atenção. Olhe ao seu redor, olhe para a sua rotina, às vezes no final do dia também, e escreva mesmo, separe as palavras, ou diga em voz alta e grave, mas registre as palavras, e aí só palavras, não é só mais as imagens como semana passada, as palavras que estão nesse redor, nesse derredor aí, nesse seu entorno, nessa imagem que você parou para ver. Uma vez dito isso, você vai ter o quê? Uma lista de palavras. A partir daí, a gente volta para o exercício da semana passada, que é construir as imagens. Construir versos, construir poemas, enfim. Mas qual que é a diferença do exercício de hoje para o exercício da semana passada? Semana passada o ponto de partida era a cena. Hoje o ponto de partida vai ser a palavra, certo? E aí vai escrevendo e vamos vendo no que isso vai dar. Esses primeiros exercícios, os primeiros encontros, podem parecer mais abstratos, mas é porque eu quero exatamente ir ativando esse nosso lado do cérebro, esse lado de lidar com o subconsciente, com o abstrato, ou seja o que for. Na hora que você está escrevendo, meu bem, é você e a folha. Você vai esquecer tudo. Você pode fazer 1 milhão de exercícios. Na hora que você está afetado, que você está com o sentimento aflorado, é você e a folha, é você e o celular, é você e o notebook, é você e o gravador. Então, o que a gente tem que fazer nesses exercícios? É educar a nossa mente, o nosso olhar e a nossa memória de afeto para esse tipo de atividade. Porque a gente vai ter que mudar o nosso jeito de lidar com palavras, a gente vai ter que virar uma outra chavinha, certo? Eu sou goleiro de futsal e o futsal ele é um jogo muito rápido. Principalmente para quem é goleiro, geralmente os chutes são muito de perto, muita queima-roupa, é um tempo de reação muito rápido. Quando você vê a bola, tá em cima de você. Só que eu treino. E quando você treina, o que você tá fazendo? Eu não tô assim, tipo, quando eu faço uma defesa, eu não penso assim, caramba, eu treinei assim, então essa defesa, a bola tá vindo desse jeito, eu vou fazer de acordo com essa técnica. Não tem tempo para pensar, é uma fração de segundo. Quando eu treino, enquanto goleiro de futsal, o que eu faço? Eu estou educando o meu corpo para criar essa memória corporal, para que na hora do chute ele tenha repertório para, nesse momento de explosão, conseguir fazer essa defesa. Eu quase nunca sei como eu fiz a defesa, a não ser quando gravam e eu revejo depois, eu não sei como eu fiz a defesa, eu só sei que a bola não entrou, não foi gol. E às vezes eu fico procurando a bola até, eu só sei porque alguém gritou, ou porque eu senti a porrada, porque dói. Mas basicamente é isso. Então, quando a gente for escrever, quando a gente for fazer esses exercícios de escrita, a gente não vai criar 1 milhão de técnicas, a gente não vai, sei lá, se tornar PhD, adquirir um diploma de escrita, não, a gente só vai exercitar essa memória afetiva. No futsal eu falei da memória corporal,
aqui vamos falar sobre essa memória afetiva, certo? Por hoje é isso, gente. Muito obrigado. Se você quiser acompanhar a série como um todo, se você está aqui, eu acredito que você queira, se inscreve aqui no canal que todas as segundas-feiras vai sair um vídeo novo, um exercício novo e uma reflexão nova. E se você quiser me mandar também o que você tem escrito, se você quiser comentar alguma outra referência, sugerir qualquer coisa, minhas redes sociais, meu e-mail também está aqui na descrição do vídeo. É só você dar um salve que a gente vai conversando, ok? Muito obrigado, tamo junto e é isso, é nóis. Valeu.